Viajei da Suíça para ver meus netos, mas meu filho disse: você está falida, volte para de onde veio. Fiquei em silêncio, reservei um hotel naquela noite. O que eles não sabiam era de quem ainda era o nome na escritura da casa. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O táxi parou diante da casa de tijolos à vista no bairro do Jardim Pernambucano, uma mansão que Vitória Fontinelli não via há 7 anos. Com mãos trêmulas, ajeitou o colar de pérolas que pertencera à sua mãe. Aos 67 anos, o longo voo da Suíça havia deixado marcas de cansaço em seu rosto, mas seus olhos azuis acinzentados permaneciam vivos, ansiosos pelo reencontro. Vovó! Vovó chegou! Gritou Laura, sua neta de 10 anos, correndo pelo jardim impecavelmente cuidado. O coração de Vitória inflou de alegria ao abraçar a menina. Logo atrás vinha Mateus, o neto de 12 anos, mais contido mas igualmente afetuoso. Eram mais altos do que nas chamadas de vídeo, mais reais e calorosos do que as fotografias podiam transmitir. Rafael, seu único filho, apareceu na porta, ao lado da nora Alessandra. Seu sorriso não alcançava os olhos. Mãe! Que surpresa, disse ele, o tom frio como a neve suíça que Vitória deixará para trás. Avisei que viria, filho. Mandei mensagem há 3 semanas. Achei que fosse mais um dos seus planos que nunca se concretizam, respondeu ele, enquanto Alessandra avaliava criticamente a mala simples de Vitória. A recepção na sala confirmou o que o instinto materno de Vitória já suspeitava. A conversa forçada sobre o tempo, os comentários de Alessandra sobre a aparência cansada de Vitória, a completa ausência de perguntas sobre sua vida na Suíça. Foi durante o jantar que a bomba explodiu. Quanto tempo pretende ficar, Vitória? Perguntou Alessandra, cortando delicadamente seu filé mignon. 1 mês, talvez 2. Quero conhecer realmente meus netos. Um olhar foi trocado entre Rafael e Alessandra. Mãe, não temos espaço. Estamos reformando o quarto de hóspedes. Vitória olhou ao redor da casa de 5 quartos, construída com o suor de seu trabalho. Posso ficar no escritório, não me importo. Não é só isso, interrompeu Rafael, pousando os talheres. Sabemos da sua situação financeira. Não pode simplesmente aparecer aqui esperando que banquemos sua estadia. Você está praticamente falida, não é? Por isso voltou. As palavras atingiram Vitória como um tapa. Os netos olhavam fixamente para seus pratos. Seria melhor, continuou ele, implacável, se voltasse para a Suíça. Lá é seu lugar agora. Não aqui. Vitória sentiu o sangue fugir de seu rosto. Em sua mente, flashes da escritura da casa, assinada somente com seu nome, guardada há décadas na pasta azul em seu apartamento em Genebra. A mesma casa onde agora era tratada como uma intrusa. Entendo, disse simplesmente, levantando-se com dignidade que não sentia. Vou para um hotel esta noite. O silêncio que seguiu sua saída da mesa era pesado como a mala que arrastava em direção à porta, carregada não apenas com roupas, mas com décadas de sacrifícios não reconhecidos. O pequeno apartamento em Genebra brilhava sob o sol da manhã 6 meses antes. Vitória, debruçada sobre seu banco de trabalho, ajustava com precisão milimétrica as engrenagens de um relógio Patek Philippe, um dos últimos que restauraria antes de sua aposentadoria da Maison Fontaine, uma das mais prestigiosas relojoarias da Suíça. Madame Fontinelli, sua precisão continua impecável, comentou Monsieur Laure, seu supervisor há 20 anos. A Maison perderá sua melhor restauradora. Vitória sorriu, mas seus pensamentos estavam a 8.000 quilômetros de distância, no Brasil. Na parede acima de sua mesa, fotos de Laura e Mateus marcavam seu crescimento através dos anos, imagens enviadas por Rafael com frequência cada vez menor. Naquela noite, após receber sua última comissão, substancial, mas não suficiente para substituir décadas de renda enviada para o Brasil, Vitória abriu a caixa de cartas que guardava religiosamente. A mais antiga, datada de 1997, era o pedido desesperado de Rafael. Mãe, preciso de ajuda. A empresa está afundando. Se não conseguir $50.000 até o fim do mês, perderei tudo. Aquela carta mudará o rumo de sua vida.
Após a morte de Augusto, seu marido, Vitória receberá o convite para trabalhar na Suíça, restaurando relógios antigos, um talento que cultivara desde jovem. Planejava recusar, ficar no Brasil com o filho de 20 e poucos anos. Mas aquela carta transformou a oportunidade em necessidade. Cada carta subsequente trazia um novo pedido. O apartamento maior. O carro. A escola internacional para as crianças. A compra de ações que prometiam retorno garantido. E Vitória, sempre, enviando o que conseguia economizar. Uma chamada de vídeo interrompeu suas memórias. Vovó, exclamou Laura, seu rostinho iluminando a tela. Quando você vem nos ver? Em breve, meu amor, respondeu Vitória, como fazia há anos. Você sempre diz isso. A voz de Mateus surgiu ao fundo, mais grave do que ela recordava. Depois que as crianças se despediram, Rafael apareceu brevemente. Mãe, tudo bem? As crianças estão com saudades. Estou pensando em visitar vocês, Rafael. Estou me aposentando. Uma sombra cruzou o rosto do filho. Aposentando? Pensei que continuaria trabalhando. Tenho 67 anos, filho. Está na hora de descansar, conhecer meus netos de verdade. Claro, claro. Sua voz traía preocupação. E, financeiramente, como fica? A pergunta atingiu Vitória como um aviso. Era a primeira vez em 20 anos que Rafael questionava sua situação financeira, após centenas de transferências bancárias enviadas sem questionamentos. Estou bem, filho. Tenho o suficiente. Após desligar, Vitória contemplou o pequeno apartamento que nunca realmente chamou de lar. A decisão cristalizou-se. Era hora de voltar. Não havia imaginado que o retorno seria mais doloroso que a partida. O Hotel Renascença, com seu discreto luxo no coração do Leblon, acolheu Vitória como um abraço morno. Na manhã seguinte ao jantar desastroso, ela observava o mar carioca da varanda de seu quarto, tentando conciliar a dor da rejeição com a determinação que sempre a caracterizara. O telefone vibrou com mensagens de Laura e Mateus, pedindo desculpas pelo comportamento dos pais, perguntando quando a viriam novamente. Cada palavra era um bálsamo e uma ferida simultaneamente. Senhora Fontinelli? Seu café, anunciou o garçom, trazendo uma bandeja com pão de queijo, frutas tropicais e café forte, sabores brasileiros que a Suíça nunca conseguiu replicar adequadamente. Enquanto saboreava o café, Vitória ligou para Antônia Menezes, sua amiga de juventude e a única pessoa além de Rafael que sabia de sua chegada. Eles fizeram o quê? A indignação de Antônia era palpável mesmo através do telefone. Na sua própria casa. Casa que eles acreditam ser deles, corrigiu Vitória. Rafael acha que transferi a propriedade quando fui para a Suíça. Mas você nunca transferiu. Não. Augusto insistiu que mantivéssemos apenas em meu nome após o casamento. Uma proteção, ele dizia. E agora? Vitória respirou fundo. Preciso entender o que está acontecendo. Rafael nunca foi materialista assim. Alessandra tem influência sobre ele, mas isso é diferente. É como se tivessem medo da minha presença. Você deveria falar com Geraldo, sugeriu Antônia. Ele ainda é o advogado da família. Até onde sei, sim. Após a ligação, Vitória decidiu caminhar pela praia, deixando que a brisa marítima clareasse seus pensamentos. Ao retornar ao hotel, encontrou Rafael no saguão, visivelmente desconfortável em seu terno impecavelmente cortado. Mãe, disse ele, sem preâmbulos. Precisamos conversar. No café do hotel, Rafael parecia lutar com as palavras. Ontem à noite foi desagradável. Alessandra se excedeu. Apenas Alessandra, questionou Vitória, mantendo o tom calmo. Rafael teve a decência de parecer constrangido. Estamos passando por dificuldades que você não compreende. A empresa, as crianças, a manutenção de nosso estilo de vida. Seu estilo de vida sempre foi mantido com meu dinheiro, Rafael. Dinheiro que agora você claramente não tem mais, retrucou ele, a máscara de contrição escorregando. Vamos ser práticos. Você não pode ficar no Brasil. Sua vida está na Suíça. Minha família está aqui. Uma família que você deixou para trás por 20 anos. A voz de Rafael elevou-se, atraindo olhares. Ele baixou o tom. Queremos vender a casa, mãe. É grande demais, os custos de manutenção são absurdos. Já temos compradores interessados.
Vitória sentiu o estômago afundar. Então era isso. E precisa da minha assinatura, concluiu ela, as peças finalmente se encaixando. O silêncio de Rafael confirmou sua suspeita. Ele não sabia que a casa ainda estava em seu nome. Acreditava possuir ao menos metade da propriedade como herança de Augusto. Posso ver os documentos da venda, pediu ela, mantendo a voz neutra. Claro, trago amanhã, respondeu ele, visivelmente aliviado com sua aparente cooperação. Obrigado por entender, mãe. Enquanto observava o filho partir, Vitória sentiu uma resolução fria formar-se em seu peito. Pegou o telefone e discou o número que Antônia havia lhe enviado. Doutor Geraldo? Aqui é Vitória Fontinelli. Preciso urgentemente verificar a situação atual da escritura da minha casa. O escritório de advocacia no centro do Rio mantinha a mesma sobriedade que Vitória lembrava de 20 anos atrás. Geraldo Teixeira, agora com cabelos completamente brancos, recebeu-a com a formalidade calorosa típica dos advogados de família. Dona Vitória, que prazer revê-la após tantos anos. A Suíça lhe caiu bem. Obrigada, Geraldo. Gostaria de poder dizer o mesmo sobre o retorno ao Brasil. Durante a hora seguinte, Vitória expôs a situação enquanto o advogado escutava atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando ela terminou, ele retirou uma pasta de um arquivo próximo. Sua intuição estava correta. A casa continua registrada exclusivamente em seu nome. Rafael não poderia vendê-la sem sua autorização expressa. Então por que ele acredita que pode? Geraldo hesitou, desconforto evidente em sua expressão. Recebi algumas consultas de Rafael nos últimos meses. Ele estava investigando como contestar a posse da propriedade, alegando abandono. Abandono? Eu paguei cada imposto, cada manutenção daquela casa por 20 anos. Exatamente o que respondi a ele. Legalmente, sua posição é inatacável. Ao sair do escritório, Vitória encontrou uma figura familiar esperando na recepção, Conceição da Mata, que trabalhará como governanta na casa dos Fontinelli por décadas. Dona Vitória. As duas mulheres abraçaram-se emocionadamente. Antônia me contou que a senhora estava no Brasil. Tinha que vê-la com meus próprios olhos. No café vizinho, Conceição revelou informações preocupantes. As coisas não vão bem para Rafael e Alessandra. A empresa está à beira da falência. Vivem de aparências, fazem dívidas para manter o padrão. E as crianças? Como estão realmente? O semblante de Conceição entristeceu. Laura é sensível demais. Sente a tensão. Mateus se fecha no quarto, naqueles jogos. Aquela casa não tem mais alegria, Dona Vitória. E você? Ainda trabalha lá? Não mais. Alessandra me dispensou há 6 meses, disse que precisavam modernizar o staff. Contrataram uma empresa de diaristas. Mas mantenho contato com os pequenos. São como netos para mim. Quando Vitória mencionou a intenção de vender a casa, Conceição ficou visivelmente alarmada. Eles estão desesperados por esse dinheiro. Ouvi Alessandra ao telefone com uma corretora, prometendo comissão extra se conseguisse fechar rápido antes que a velha apareça. Perdoe-me a indiscrição. Obrigada por sua honestidade, Conceição. Preciso de aliados agora mais que nunca. Ao se despedirem, Conceição segurou as mãos de Vitória com firmeza surpreendente. Dona Vitória, tome cuidado. Alessandra vem de família influente, tem contatos poderosos. Ela não é apenas uma nora mimada, é alguém que sempre consegue o que quer, não importa os meios. Enquanto caminhava de volta ao hotel, o telefone de Vitória tocou. Era Laura, com uma proposta inesperada. Vovó, a gente pode te encontrar escondido no shopping? Mateus e eu queremos te ver, mas mamãe e papai não podem saber. Vitória sentiu simultaneamente alegria pelo desejo das crianças e alarme pela necessidade de segredo. O que estava acontecendo naquela casa para transformar um reencontro familiar em uma operação clandestina? Claro, meu bem. Encontro vocês amanhã. Essa aliança inesperada com os netos poderia ser sua porta de entrada de volta à família, ou mais uma complicação em uma situação já explosiva. O shopping na Barra da Tijuca fervilhava com a típica agitação carioca de um sábado. Vitória aguardava na praça de alimentação, o coração acelerado como se fosse uma adolescente em um encontro proibido, e não uma avó de 67 anos esperando seus próprios netos. Laura apareceu primeiro,
seus olhos inquietos vasculhando o ambiente antes de correr para um abraço. Mateus chegou logo depois, carregando uma mochila pesada. Vovó, trouxemos uma coisa, disse Laura, enquanto Mateus retirava um álbum de fotografias da mochila. Encontramos no sótão, explicou ele. São fotos suas e do vovô Augusto. Papai nunca nos mostrou estas. As mãos de Vitória tremeram ao abrir o álbum. Lá estava ela, 30 anos mais jovem, ao lado de Augusto. Fotos do casamento, da gravidez, de Rafael bebê. A felicidade evidente em cada imagem. Por que você foi embora, vovó? Perguntou Laura, sua voz pequena contrastando com a grandeza da pergunta. Vitória hesitou. Como explicar a complexidade daquela decisão a uma criança? Para ajudar seu pai. Ele precisava de dinheiro para os negócios, e na Suíça eu podia ganhar mais. Papai disse que você preferiu sua carreira a nós, comentou Mateus, os olhos fixos no álbum. A injustiça daquela afirmação atingiu Vitória como um golpe físico. Isso não é verdade, respondeu ela, mantendo a voz calma apesar da tempestade interior. Cada dia longe de vocês foi uma dor que carreguei. Mas seu pai precisava da minha ajuda financeira. Antes que pudessem continuar, Vitória notou Laura empalidecer. Seguindo seu olhar, viu Rafael e Alessandra aproximando-se rapidamente, expressões trovejantes. Eu sabia, exclamou Alessandra. Vi as mensagens no celular de Laura. Encontro secreto com a vovó. Rafael parecia dividido entre raiva e constrangimento. Crianças, vão para o carro agora. Mas papai, começou Mateus. Agora. Após as crianças saírem cabisbaixas, Rafael voltou-se para Vitória. Como ousa encontrar-se com meus filhos pelas minhas costas? Seus filhos? Eles também são meus netos, Rafael. Netos que mal conheço porque você construiu uma narrativa onde eu sou a vilã que abandonou a família. E não é, retrucou ele. Você escolheu a Suíça. Escolhi salvar você da falência. Escolhi enviar cada centavo que podia para manter seu estilo de vida. Durante 20 anos, suas emergências financeiras foram minhas prioridades. Alessandra interferiu, seu tom falsamente conciliador. Vitória, entendemos seu ponto de vista, mas essa abordagem de vítima não resolve nossa situação atual. Que situação seria essa? A venda da minha casa sem meu conhecimento. O silêncio súbito confirmou que havia tocado no ponto nevrálgico. Rafael pareceu momentaneamente desconcertado. Como você? Sei muitas coisas, filho. Inclusive que a casa continua legalmente em meu nome. Exclusivamente. A informação caiu como uma bomba. Alessandra empalideceu visivelmente. Isso é impossível. Augusto. Augusto concordou em manter a casa em meu nome como proteção, explicou Vitória, uma calma surreal tomando conta dela. Eu poderia ter transferido para você, Rafael. Teria feito isso se você tivesse pedido honestamente, em vez de tentar me manipular. Rafael passou a mão pelos cabelos, gesto que fazia desde criança quando se sentia encurralado. Mãe, você não entende. Precisamos desse dinheiro. A empresa está falido. Novamente. Como estava há 20 anos, quando parti. Vitória fechou o álbum de fotografias com delicadeza. A diferença é que agora não tenho mais como salvá-la. Nem a você, nem a seu casamento, nem a seu estilo de vida. Vitória levantou-se, a dignidade em cada movimento. Tenho uma proposta. Venha ao meu hotel amanhã às 10 horas. Sozinho. Conversaremos como adultos sobre o futuro da casa e da família. Enquanto se afastava, ouviu Alessandra sibilando para Rafael. Ela não pode fazer isso conosco. Aquela casa é nossa. A vitória tática de Vitória era clara, mas a guerra pelo coração de sua família estava apenas começando. O lobby do Hotel Renascença exibia a elegância discreta que atraía hóspedes internacionais há décadas. Vitória aguardava Rafael na área reservada próxima ao jardim de inverno, uma pasta azul sobre a mesa e o coração pesado de antecipação. Pontualmente às 10 horas, Rafael chegou, o cansaço evidente apesar do traje impecável. Sentou-se sem preâmbulos. Trouxe os documentos que pediu, disse ele, colocando uma pasta preta sobre a mesa. Obrigada, respondeu Vitória, sem tocá-la. Mas antes, gostaria que visse algo. Ela abriu sua pasta azul, revelando uma pilha organizada de extratos bancários, recibos e comprovantes de transferências.
20 anos de registros financeiros meticulosamente preservados. O que é isso? Minha vida na Suíça. Ou melhor, o resultado financeiro dela. Com metodismo característico, Vitória começou a explicar cada documento. As transferências mensais para a conta de Rafael. Os pagamentos extraordinários para emergências empresariais. As remessas para escolas particulares, viagens internacionais, tratamentos médicos. Este é particularmente interessante, comentou ela, apontando para um comprovante de 2009. $200.000 para a expansão da empresa. Foi quando você comprou o barco, não é? Rafael empalideceu. Como você? Conceição me contou. Não por maldade, mas porque pensou que eu soubesse. Assim como pensou que eu soubesse sobre a casa de praia em Angra, adquirida com o dinheiro que enviei para o tratamento experimental de Alessandra. Silêncio. Rafael, não estou mostrando isso para humilhá-lo, mas para que entenda, não escolhi a Suíça sobre você. Escolhi trabalhar incansavelmente para dar a você tudo o que pediu. Se fez isso por escolha própria, não me culpe agora, defendeu-se ele, a voz menos segura que o habitual. Vitória retirou um último documento da pasta. Era uma carta em papel amarelado. Reconhece esta letra? Rafael pegou o papel, os olhos arregalando-se ao reconhecer sua própria caligrafia de juventude. Mãe, sei que estou pedindo o impossível, mas sou seu único filho. Se me ama de verdade, aceite esse emprego na Suíça. É a única chance de salvarmos a empresa que papai construiu. Prometo que será temporário. A carta de 1997. A primeira de muitas. Você me pediu para ir, disse Vitória suavemente. E depois, cada vez que tentei voltar, surgiam novas emergências financeiras. Rafael deixou a carta cair, o rosto uma máscara de conflito interno. Eu não lembrava, ou talvez não quisesse lembrar. Com o tempo, ficou mais fácil ressentir sua ausência do que reconhecer nossa dependência. E agora estão falidos novamente. Ele assentiu, derrotado. Pior que nunca. A empresa tem 6 meses de vida, no máximo. As dívidas são astronômicas. E Alessandra? Ela. Rafael hesitou, como se pesasse cada palavra. Ela não sabe a extensão. Mantém um estilo de vida que não podemos sustentar, mas me culpa quando sugiro qualquer redução. As crianças precisam da escola internacional, precisam das aulas de equitação, do curso de verão na Europa. Como você me culpava, observou Vitória. Um momento de reconhecimento passou entre mãe e filho, a compreensão dolorosa de um padrão repetido através das gerações. O que pretende fazer com a casa, mãe? Vai nos despejar? A pergunta pairava no ar como uma sentença aguardando execução. Vitória estudou o rosto do filho, o menino que embalara, o adolescente que perderá o pai cedo demais, o homem que construíra uma vida sobre alicerces financeiros e estáveis. Não sei ainda, Rafael. Mas sei que não podemos continuar como antes. Não tenho mais como sustentar suas escolhas, nem quero. A revelação mais dolorosa não estava nos documentos, mas na verdade que finalmente emergia entre eles. O amor incondicional de uma mãe havia inadvertidamente alimentado um ciclo tóxico de dependência. E agora, ambos enfrentavam o verdadeiro custo daquela dinâmica. A semana seguinte transcorreu em uma estranha trégua. Rafael telefonava diariamente, as conversas ainda tensas mas gradualmente mais honestas. As crianças visitaram Vitória no hotel 2 vezes, com conhecimento relutante de Alessandra. A questão da casa permanecia não resolvida, um elefante invisível em cada interação. Naquela quarta-feira chuvosa, Vitória recebeu uma ligação inesperada do Dr. Geraldo. Dona Vitória, temos um problema. Seu filho esteve aqui com outro advogado, Dr. Mendonça. Estão preparando uma ação judicial. Ação? Que tipo de ação? Alegam que a senhora transferiu verbalmente a propriedade da casa para Rafael antes de partir para a Suíça, e que todos os pagamentos e manutenções foram apenas uma forma de cuidado filial, não reconhecimento de propriedade. A revelação atingiu Vitória como um soco. Após todas as conversas recentes, Rafael ainda planejava atacá-la judicialmente? Acredito que Rafael esteja sendo pressionado, continuou Geraldo. O advogado é conhecido por representar a família de Alessandra em assuntos imobiliários. Ainda atordoada, Vitória agradeceu a informação e desligou. Mal teve tempo de processar a notícia quando o telefone tocou novamente.
Era Conceição, a voz tremida de preocupação. Dona Vitória, algo terrível aconteceu. Laura está no hospital. Meu Deus! O que houve? Uma crise de ansiedade severa. A pobrezinha desmaiou na escola após uma discussão entre Rafael e Alessandra na frente das crianças. Sobre a senhora e a casa. No Hospital São Luís, Vitória encontrou um cenário desolador. Laura, pálida e fragilizada, dormia sob efeito de sedativos leves. Mateus, sentado ao lado da irmã, mantinha uma expressão fechada que lembrava dolorosamente o avô Augusto em momentos de preocupação profunda. Vovó, sussurrou ele ao vê-la. Eles não param de brigar. Papai diz que precisamos da casa, mamãe diz que você arruinou tudo, Laura não aguenta mais. Vitória abraçou o neto, sentindo tremer com lágrimas contidas, um menino forçado a amadurecer rápido demais em um ambiente de tensão constante. Rafael chegou minutos depois, os olhos vermelhos denunciando noite sem sono. Ao ver Vitória, hesitou brevemente antes de aproximar-se. Você veio, disse simplesmente. Claro que vim. É minha neta. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Finalmente, Rafael falou. Não foi minha ideia processar você. Alessandra insistiu, seu primo arranjou o advogado. Mas você concordou, completou Vitória, a decepção evidente. Estou encurralado, mãe. Se perdermos a casa, perdemos tudo. Não apenas o dinheiro, mas o status, as aparências. Alessandra não aceitará viver em um apartamento comum. E você? O que você aceitará? A pergunta pairou sem resposta. Rafael desviou o olhar para Laura adormecida. Os médicos dizem que ela está absorvendo todo o estresse familiar. Que precisamos criar um ambiente mais estável. Vitória observou a neta, tão pequena na cama de hospital, e sentiu uma resolução formar-se em seu peito. A casa, as disputas financeiras, os ressentimentos acumulados, nada disso valia a saúde daquelas crianças. Vou voltar para a Suíça, anunciou subitamente. Rafael levantou os olhos, surpreso. O quê? Minha presença está complicando tudo. Talvez seja melhor eu partir, deixar que vocês resolvam seus problemas sem mim como catalisador. Não era o que desejava, abandonar a chance de conhecer verdadeiramente os netos, de reconstruir sua relação com o filho. Mas diante do sofrimento de Laura, que outra escolha restava? Enquanto arrumava-se para sair, Vitória sentiu uma pequena mão segurar a sua. Laura havia acordado e a observava com olhos assustadoramente lúcidos para alguém tão jovem. Não vá embora de novo, vovó, pediu ela, a voz fraca mas determinada. Por favor. Aquele simples pedido, vindo do coração de uma criança que mal conhecia, atingiu Vitória com a força de uma revelação. Talvez a solução não fosse partir, mas enfrentar o problema de uma forma que nunca havia considerado. O escritório de Geraldo Teixeira transformou-se em um improvisado quartel-general nos dias seguintes. Vitória, instalada em uma sala de reuniões com vista para a Baía de Guanabara, trabalhava incansavelmente com o advogado e uma equipe de especialistas financeiros. Estas são as dívidas atuais da empresa de Rafael, explicava Marcelo Buarque, consultor financeiro recomendado por Geraldo. Aproximadamente 2,3 milhões de reais, principalmente com fornecedores e bancos. E a situação pessoal deles? Perguntou Vitória. Preocupante. 3 cartões de crédito no limite, financiamento do carro de luxo, mensalidades escolares atrasadas. Vivem muito acima dos meios. Vitória absorvia cada informação metodicamente, a mesma precisão que aplicara durante décadas aos intrincados mecanismos de relógios suíços. E quanto vale a casa atualmente? No mínimo 4,5 milhões. Considerando a localização privilegiada, respondeu Geraldo. Mas vender não seria a solução ideal para nenhuma das partes. O mercado imobiliário está desaquecido, e boa parte do valor iria para impostos. Vitória levantou-se, caminhando até a janela. O rio se estendia majestoso à sua frente, a mesma cidade que deixará décadas atrás, transformada e ainda assim familiar. Tenho uma ideia, anunciou finalmente. Mas precisaremos de uma abordagem delicada. Nas 2 semanas seguintes, enquanto Laura se recuperava e as tensões familiares permaneciam em suspensão temporária, Vitória executou seu plano meticulosamente. Reuniões com bancos, consultas com especialistas em reestruturação empresarial, conversas discretas com antigos contatos da indústria que Augusto havia construído.
Em seu quarto de hotel, transformado em escritório improvisado, trabalhava até tarde da noite, as horas de sono substituídas por determinação renovada. Não era apenas pela casa ou pelo dinheiro, era pela chance de reescrever o final de sua história familiar. Na sexta-feira, finalmente pronta, convidou Rafael para um café. Sozinho. Tenho uma proposta para você, disse ela após os cumprimentos iniciais. Uma solução que poderia funcionar para todos nós. Rafael ouviu em silêncio, crescentemente surpreso enquanto Vitória delineava seu plano. Quando ela terminou, ele parecia simultaneamente aliviado e apreensivo. Alessandra nunca concordará. Não sem resistência inicial, concordou Vitória. Mas quando entender as alternativas, acredito que verá as vantagens. E se ela recusar? Então seguiremos com o processo judicial. Vocês tentarão provar uma transferência verbal de propriedade contra documentos oficiais, e eu defenderei meus direitos legais. Sabe quem tem mais chances de vencer? Rafael estudou a mãe com novo respeito. A fragilidade que ele assumirá encontrar na velha senhora quebrada voltando da Suíça estava notavelmente ausente. Em seu lugar, encontrava a mesma mulher determinada que enfrentará a viuvez precoce e o desafio de uma carreira internacional quando muitas teriam desistido. Quando pretende apresentar esta proposta a Alessandra? Amanhã. Na casa, minha casa. Com as crianças presentes. Por que com as crianças? Isso parece manipulador. Vitória sorriu levemente. Não para manipular, Rafael. Para que todos entendam que minhas decisões são motivadas pelo bem-estar deles. E para que Alessandra pense duas vezes antes de reagir explosivamente. Enquanto observava o filho absorver o plano, Vitória reconheceu o brilho nos olhos dele, a mesma mistura de admiração e apreensão que demonstrava quando criança ao vê-la consertar mecanismos complexos que outros haviam declarado irrecuperáveis. Você realmente acha que isso pode funcionar? Perguntou ele finalmente. Não há garantias na vida, filho. Mas está a nossa melhor chance de transformar uma casa em um lar novamente. Rafael assentiu lentamente, tomando sua decisão. Estaremos esperando por você amanhã, mãe. Todos nós. Ao se despedir, Vitória sentiu o peso da responsabilidade que assumirá. Seu plano era arriscado, exigiria sacrifícios e poderia falhar espetacularmente. Mas pela primeira vez em 2 décadas, estava lutando não apenas pela sobrevivência financeira da família, mas por sua alma. O dia amanheceu com uma chuva fina típica do outono carioca, envolvendo a mansão do jardim pernambucano em uma atmosfera quase onírica. Vitória, no banco traseiro do táxi, apertava a pasta com documentos contra o peito como um escudo. Rafael esperava na varanda, um guarda-chuva aberto para recebê-la. Seu sorriso tenso indicava que a conversa com Alessandra não havia sido fácil. Ela está esperando na sala, informou ele em voz baixa. As crianças estão no quarto, virão quando chamarmos. A sala de estar, com seus sofás de couro italiano e obras de arte cuidadosamente selecionadas, exalava a opulência calculada que caracterizava as escolhas de Alessandra. A própria aguardava sentada rigidamente, um copo de água mineral intocado à sua frente. Vitória cumprimentou ela friamente. Rafael me contou sobre sua proposta. Obrigada por me receber, Alessandra. Vitória sentou-se, colocando a pasta sobre a mesa de centro. O silêncio pesado foi quebrado apenas pelo tilintar discreto da chuva nas janelas francesas. Antes de começarmos, disse Vitória, gostaria de deixar claro que meu único objetivo é o bem-estar desta família. Especialmente das crianças. Conveniente mencionar isso agora, respondeu Alessandra, depois de 20 anos de ausência. Rafael pigarreou desconfortavelmente. Acho que devemos ouvir a proposta completa, querida. Vitória abriu a pasta, retirando um conjunto de documentos organizados. Após análise cuidadosa da situação financeira de vocês, elaborei um plano em 3 partes. Primeiro, a casa permanecerá em meu nome, mas com direito vitalício de habitação para a família, incluindo uma cláusula que garante que as crianças poderão herdá-la no futuro. Alessandra abriu a boca para protestar, mas Vitória continuou. Segundo, utilizarei minha poupança pessoal e contatos na Suíça para reestruturar a empresa, liquidando as dívidas mais urgentes e implementando um plano de recuperação desenvolvido pelo consultor Marcelo Buarque. Quanto? Interrompeu Rafael. Aproximadamente 1,8 milhão de reais,
o equivalente a praticamente toda a minha poupança para a aposentadoria. O choque no rosto de ambos era evidente. Claramente, imaginavam que a falida Vitória não teria tal quantia disponível. E terceiro, continuou ela, voltarei a morar no Brasil, na casa da praia em Angra que vocês compraram com o dinheiro do tratamento médico. Em troca, terei tempo garantido com meus netos e participação nas decisões familiares importantes. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma risada incrédula de Alessandra. Isso é ridículo. Você quer controlar nossas vidas completamente. Não controlar. Participar. E se recusarmos, desafiou Alessandra. Então seguiremos com o processo judicial pela casa, que provavelmente ganharei. Vocês perderão a moradia e não receberão ajuda financeira para a empresa, que provavelmente falirá em meses. Rafael parecia pálido. Mãe, isso soa como uma ameaça. É uma constatação de fatos, filho. Estou oferecendo uma solução que salva sua empresa, mantém seu lar e ainda preserva sua dignidade. A alternativa seria perder tudo. Alessandra levantou-se abruptamente. Preciso de um momento. Com licença. Enquanto aguardavam seu retorno, Rafael parecia dividido entre gratidão e ressentimento. Você sempre fez isso, não é? Resolver meus problemas com condições anexadas. Talvez. Mas desta vez, as condições beneficiam principalmente seus filhos, não você. Após 10 minutos, Alessandra retornou, seu semblante transformado. O gelo anterior havia sido substituído por uma serenidade quase calculada. Depois de refletir, percebo que sua oferta é realmente generosa, Vitória. Poderíamos aceitar, com alguns ajustes nos detalhes. A mudança repentina acendeu um alerta em Vitória, mas antes que pudesse responder, Alessandra continuou. Na verdade, para mostrar nossa boa vontade, sugiro comemorarmos em família. Vou preparar um almoço especial agora mesmo, enquanto você e Rafael discutem os detalhes técnicos com seu advogado por telefone. A proposta soava razoável, exceto pelo brilho peculiar nos olhos de Alessandra, um brilho que Vitória reconheceu de décadas consertando relógios, a calma artificial antes de uma peça importante ser movida. Enquanto Alessandra dirigia-se à cozinha e Rafael fazia a ligação para Geraldo, Vitória aproveitou para visitar os netos no andar superior. Encontrou Laura lendo e Mateus desenhando, ambos visivelmente aliviados com sua presença. Vovó, você vai morar com a gente? Perguntou Laura esperançosamente. Não exatamente, querida. Mas estarei muito mais presente em suas vidas. Enquanto conversavam, Vitória notou Mateus olhando ansiosamente para a porta a cada poucos minutos. Está tudo bem, Mateus? O menino hesitou antes de responder em voz baixa. Ouvi mamãe no telefone ontem à noite. Ela falava com o tio Rogério. Disse que encontraria uma maneira de resolver o problema da velha intrometida de uma vez por todas. Um calafrio percorreu a espinha de Vitória. Rogério era o primo advogado de Alessandra, conhecido por métodos questionáveis. Ela parecia ameaçadora. Mateus assentiu lentamente. E hoje de manhã, vi ela escondendo documentos no forro falso do closet. Parecia assustada quando me viu. Antes que pudesse processar completamente esta informação, Vitória ouviu Rafael chamando-a para retornar à sala. A ligação com Geraldo estava pronta. Enquanto descia as escadas, uma certeza cristalizou-se. Alessandra não havia aceitado tão facilmente o plano. A aparente rendição escondia algo mais sinistro, possivelmente documentos falsificados ou algum plano para invalidar o acordo. A traição estava em curso, disfarçada de reconciliação. E Vitória precisava descobrir exatamente o que Alessandra planejava antes que fosse tarde demais. A mesa de jantar estava impecavelmente arrumada, a porcelana fina contrastando com a tensão palpável que nenhuma aparência de civilidade conseguia disfarçar. Alessandra servia o almoço com um sorriso artificial, enquanto Rafael mantinha uma conversa forçada sobre amenidades climáticas. Vitória, alerta após a revelação de Mateus, observava cada movimento da nora com atenção redobrada. As crianças, sensíveis à atmosfera, comiam em silêncio incomum. Então, Vitória, começou Alessandra doçuramente, Geraldo concordou com os termos por telefone? Podemos finalizar tudo ainda hoje. Ele sugeriu que revisássemos alguns pontos pessoalmente na segunda-feira, respondeu Vitória cautelosamente. Nada que comprometa o acordo principal. Maravilhoso.
Alessandra serviu mais vinho para Rafael. Devíamos brindar a esse novo começo. O celular de Vitória vibrou discretamente. Era uma mensagem de Conceição. Consegui o que pediu. Estou na esquina. Com licença, disse Vitória, levantando-se. Preciso usar o banheiro. No corredor, longe dos olhares, Vitória enviou rapidamente instruções para Conceição entrar pelos fundos e dirigir-se ao closet principal sem ser vista. A ex-governanta conhecia cada recanto da casa e poderia localizar os documentos escondidos. Ao retornar à mesa, Vitória notou que Rafael parecia levemente tonto, sua fala mais arrastada que o normal. Filho, você está bem? Só, cansado, respondeu ele, piscando com esforço. E o vinho? É um vinho especial, comentou Alessandra. Reserva de 2010. Um alarme soou na mente de Vitória. Rafael nunca fora sensível a álcool, mesmo após vários drinks. Um único copo de vinho não o deixaria assim. Acho que vou me deitar um pouco, murmurou Rafael, levantando-se com dificuldade. Desculpem. Alessandra ajudou-o solicitamente a subir as escadas, retornando minutos depois com uma expressão preocupada perfeitamente ensaiada. Pobrezinho, deve ser o estresse dos últimos dias. Agora, onde estávamos? Assim, o contrato. Trouxe uma cópia para revisarmos. Ela retirou um documento da gaveta do buffet. É basicamente o que discutimos, com algumas pequenas modificações para proteger as crianças. Vitória pegou o documento, imediatamente notando discrepâncias sutis mas significativas, cláusulas alteradas, valores modificados, e mais importante, uma transferência imediata de propriedade para Rafael e Alessandra, em vez do arranjo combinado. Isto não reflete nosso acordo, disse Vitória calmamente. São apenas ajustes técnicos, insistiu Alessandra. Rafael já revisou e concordou. Se assinar agora, podemos resolver tudo hoje mesmo. Rafael está em condições de revisar qualquer coisa neste momento. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Alessandra. Está insinuando algo, Vitória? Estou constatando que meu filho saiu desta mesa cambaleando após um único copo de vinho. Bastante incomum, você não acha? As crianças observavam a cena com olhos arregalados. Laura segurou a mão de Mateus sob a mesa. Crianças, vão para o quarto, por favor, ordenou Alessandra. Não, contradisse Vitória firmemente. Fiquem. É importante que entendam o que está acontecendo em sua família. Algo na voz de Vitória, uma autoridade há muito adormecida, fez com que as crianças permanecessem imóveis, ignorando o olhar furioso da mãe. Você está senil, Vitória, sibilou Alessandra. Vendo conspirações onde só existe uma família tentando sobreviver. Nesse momento, Conceição apareceu na porta da sala de jantar, um envelope nas mãos. Encontrei isso, Dona Vitória. No forro falso do closet, exatamente onde Mateus disse. Alessandra empalideceu visivelmente. Como ousa invadir meu quarto? Isso é propriedade privada. Minha propriedade, corrigiu Vitória, pegando o envelope. Dentro, encontrou documentos falsificados com a assinatura de Augusto, supostamente transferindo a casa para Rafael anos antes. E mais perturbador, um frasco pequeno de medicamento controlado, o mesmo que Rafael tomava ocasionalmente para dormir. Então este era seu plano? Perguntou Vitória, erguendo o frasco. Dopar meu filho para que não percebesse as alterações no contrato? E estes documentos falsificados seriam seu plano B? Você não pode provar nada, retrucou Alessandra, mas seu tom já havia perdido a confiança anterior. Não preciso provar. Só preciso proteger minha família, inclusive de você. Laura começou a chorar silenciosamente, enquanto Mateus a abraçava. A cena cristalizou para Vitória o verdadeiro custo daquele conflito. Não era a casa, o dinheiro ou mesmo seu relacionamento com Rafael. Eram aquelas crianças, crescendo em um ambiente de manipulação e mentiras. Alessandra, disse Vitória com uma calma surpreendente, vou lhe dar duas opções. Primeira, você admite o que tentou fazer hoje, concorda com meus termos originais, e começamos realmente um novo capítulo. Segunda, saio agora mesmo com estes documentos falsificados, o remédio usado para dopar seu marido, e uma testemunha, ela indicou Conceição, direto para a delegacia mais próxima. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva intensificando-se lá fora. As máscaras haviam caído, as verdadeiras naturezas reveladas. O que vai ser, Alessandra?
reconciliação verdadeira ou consequências legais. Pela primeira vez desde que se conheceram, Vitória viu algo genuíno no rosto da nora: medo. Não apenas das repercussões legais, mas da perda de controle sobre a narrativa cuidadosamente construída onde ela era a heroína e Vitória, a vilã. As crianças precisam da mãe, disse Alessandra finalmente, uma última tentativa de manipulação. Sim, concordou Vitória. Precisam de uma mãe que as ensine integridade, não astúcia. Honestidade, não manipulação. Naquele momento, observando as lágrimas silenciosas dos netos e a derrota relutante no rosto de Alessandra, Vitória sentiu uma força interior que julgava perdida décadas atrás, não apenas a força para confrontar, mas para reconstruir a partir das ruínas. 3 dias se passaram desde o confronto à mesa de jantar. Rafael, recuperado do episódio de sonolência induzida, oscilava entre incredulidade e fúria silenciosa ao descobrir a extensão da manipulação de Alessandra. As crianças, temporariamente hospedadas com Conceição por sugestão de Vitória, estavam protegidas das tempestades emocionais que varriam a casa. Naquela quarta-feira decisiva, o escritório de Geraldo Teixeira tornou-se palco do momento que determinaria o futuro da família. Sentados em lados opostos da mesa de reuniões estavam Rafael e Alessandra, ele cabisbaixo, ela com a postura rígida de quem se prepara para uma batalha. Vitória entrou acompanhada por Geraldo, uma pasta de documentos sob o braço e uma serenidade que contrastava com a tensão do ambiente. Obrigada a todos por virem, começou ela, sentando-se à cabeceira da mesa. Estamos aqui para finalizar o acordo sobre a casa e o futuro da família. Antes de começarmos, interrompeu Alessandra, quero deixar claro que compareço sob protesto. As acusações contra mim são infundadas e maliciosas. Ninguém está fazendo acusações formais, Alessandra, respondeu Vitória calmamente. Ainda. Rafael levantou o olhar, a determinação emergindo gradualmente em seu semblante. Acho que todos sabemos o que aconteceu naquele almoço, Alessandra. Não precisamos fingir. Você não entende, Rafael. Fiz o que era necessário para proteger nossa família. Sua mãe quer controlar tudo, sempre quis. Minha mãe está oferecendo salvar nossos pescoços depois que arruinamos a empresa que meu pai construiu, retrucou ele com firmeza surpreendente. E você tentou manipular a situação novamente. A troca acalorada continuaria, mas Vitória ergueu a mão em um gesto silencioso que, surpreendentemente, foi respeitado por ambos. Não estamos aqui para atribuir culpas, mas para decidir como seguiremos daqui em diante. Tenho 2 propostas distintas para apresentar. Ela retirou 2 conjuntos de documentos da pasta, colocando-os sobre a mesa. Proposta 1. Mantenho a propriedade da casa, investimos na recuperação da empresa, estabelecemos um fundo para a educação das crianças, e criamos um novo começo para todos nós. Juntos, como família. Alessandra cruzou os braços defensivamente enquanto Rafael inclinava-se para examinar os papéis. E a proposta 2? Perguntou ele. Vendo a casa. Divido o dinheiro em 3 partes, uma para mim, uma para um fundo intocável para as crianças, e uma para vocês 2 fazerem o que quiserem. Nos separamos definitivamente, cada um seguindo seu caminho. Não pode fazer isso, protestou Alessandra. Não pode simplesmente partir nossa vida em pedaços. Posso, e você sabe disso, respondeu Vitória, sem hostilidade mas com firmeza inabalável. A casa é legalmente minha, e depois do que aconteceu, tenho motivos suficientes para cortar todos os laços. Rafael levantou-se subitamente, caminhando até a janela que oferecia vista para o centro do rio. Por longos momentos, permaneceu em silêncio, ombros curvados sob o peso das escolhas que definiria o futuro de todos. Quando eu era criança, começou ele, sem virar-se, lembro de papai me contando como conheceu você, mãe. Ele sempre dizia que você tinha olhos que enxergavam além da superfície. Que conseguia ver o potencial em coisas quebradas, em pessoas quebradas. Vitória sentiu um nó na garganta. Augusto e suas metáforas sobre os talentos dela como restauradora de relógios antigos. Passei anos ressentindo sua ausência, continuou Rafael, sem enxergar o sacrifício que representava. E quando você voltou, quando finalmente podíamos reconstruir nossa relação, deixei que o materialismo e o orgulho ferido envenenassem tudo. Ele virou-se, os olhos marejados. Escolho a proposta 1, mãe. Quero que meus filhos conheçam a avó que nunca realmente conheci. Quero reconstruir o que quebramos.
Alessandra levantou-se bruscamente. Você não pode decidir isso sozinho. Somos casados, temos direitos iguais. Na verdade, interveio Geraldo gentilmente. Legalmente falando, esta decisão cabe primordialmente a Rafael como herdeiro direto de Augusto Fontinelli e filho de Vitória. Isso é ridículo. Vou contestar. Com que base? Questionou Rafael, uma nova firmeza em sua voz. Com os documentos falsificados? Com o remédio usado para me dopar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alessandra, pela primeira vez desde que Vitória a conhecera, parecia genuinamente vulnerável, a fachada de controle completamente desmoronada. E se eu não aceitar esses termos? Perguntou ela finalmente, a voz quase inaudível. Vitória aproximou-se, colocando gentilmente uma mão sobre a mesa, próxima, mas não tocando, a mão de Alessandra. Então você terá uma escolha a fazer, assim como todos nós. Mas pense nas crianças, Alessandra. Não nos adultos e nossos orgulhos feridos, mas naquelas duas crianças que merecem crescer em uma família verdadeira, não em um campo de batalha. Algo na simplicidade daquele apelo pareceu atingir Alessandra mais profundamente que todas as ameaças anteriores. Por um momento fugaz, Vitória vislumbrou não a antagonista calculista dos últimos dias, mas uma mulher assustada, criada para valorizar aparências acima de tudo, agora confrontando a possibilidade de perder até mesmo isso. Preciso de tempo, disse Alessandra finalmente. Para pensar. Tome o tempo que precisar, respondeu Vitória, recolhendo os documentos. Mas lembre-se, algumas oportunidades para recomeçar não voltam. Enquanto Alessandra saía apressadamente da sala, Rafael aproximou-se da mãe, tomando suas mãos nas dele, o primeiro contato físico genuíno entre eles desde sua chegada ao Brasil. Ela pode não aceitar, alertou ele. Eu sei. Pode destruir nossa família. Vitória sorriu serenamente. Ou podemos reconstruí-la, mais forte que antes. Como fiz com tantos relógios que outros consideravam irrecuperáveis. O momento cristalizava o verdadeiro clímax da jornada de Vitória, não a confrontação ou a vitória sobre a nora manipuladora, mas o reencontro com o filho perdido e a possibilidade de uma reconciliação que parecia impossível semanas atrás. A batalha pela casa havia se transformado em uma luta pela alma da família Fontinelli. E pela primeira vez em décadas, Vitória sentia que essa era uma batalha que valia realmente a pena lutar. 6 meses depois, a casa no Jardim Pernambucano exibia uma transformação sutil mas significativa. As cortinas pesadas que Alessandra preferira haviam sido substituídas por tecidos mais leves que permitiam a entrada generosa da luz tropical. Fotografias de família, antes restritas aos quartos particulares, agora adornavam as paredes da sala, contando a história de 3 gerações dos Fontinelli. No Jardim dos Fundos, recentemente revitalizado, Vitória ensinava pacientemente a Laura a arte da relojoaria básica, usando um kit adaptado para crianças que trouxera da Suíça. A menina, com a língua entre os dentes em concentração intensa, tentava encaixar uma minúscula engrenagem sob o olhar orgulhoso da avó. Vovó, é verdade que você consertou o relógio do presidente da Suíça? Perguntou Laura, repetindo uma história que adorava ouvir. Do presidente da Confederação Suíça, corrigiu Vitória sorrindo. Um relógio de bolso que pertenceu a seu bisavô. Levei 3 semanas apenas para identificar o problema. Mateus, sentado próximo com seu tablet, ergueu os olhos. Pai disse que a empresa está muito melhor agora. Ele parece menos nervoso. Seu pai está redescobrindo a paixão pelo trabalho, comentou Vitória. Quando fazemos algo apenas pelo dinheiro ou status, perdemos a alegria do processo. A conversa foi interrompida pela chegada de Rafael, retornando de uma reunião de negócios, seu semblante notavelmente mais sereno que meses atrás. Como foram as aulas de relojoaria? Perguntou ele, abraçando os filhos. Vovó diz que tenho dedos de cirurgiã, exclamou Laura orgulhosamente. Ela tem a precisão dos Fontinelli, concordou Vitória. E a determinação também. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos, algo raro no passado recente. As vendas do novo projeto aumentaram 30% este mês, comentou ele, aceitando o copo de limonada que Conceição, agora reintegrada à casa como governanta, lhe oferecia. Sua ideia de focar em restauração de mobiliário clássico em vez de apenas vendas imobiliárias foi brilhante, mãe. Apenas reconheci o que você já fazia bem, filho.
Às vezes precisamos de olhos externos para ver nossos verdadeiros talentos. O som de um carro estacionando anunciou a chegada de Alessandra. Após um momento de tensão quase imperceptível, as crianças correram para recebê-la. A decisão de Alessandra, 3 meses após a reunião no escritório de Geraldo, havia surpreendido a todos. Em vez de aceitar ou rejeitar integralmente os termos de Vitória, ela propusera-se o próprio caminho, permaneceria parte da família, participaria da reestruturação da empresa, mas também desenvolveria sua própria carreira como decoradora de interiores, um talento que sempre possuíra mas subordinara às aparências sociais. A transição não fora fácil. Houve momentos de recaída, discussões tensas, desconfianças renovadas. Mas gradualmente, como um relógio antigo cuidadosamente restaurado, a família encontrava-se um novo ritmo. Trouxe os tecidos para o quarto de hóspedes, anunciou Alessandra, entrando no jardim com amostras coloridas. Seu cumprimento à Vitória, embora educado, ainda carregava uma reserva perceptível. O que acha deste tom de azul, Vitória? Combina perfeitamente com a vista para o jardim, aprovou Vitória. Você tem excelente olho para cores. Um pequeno momento de conexão, breve mas autêntico. Eram assim que as relações se reconstruíam, não em grandes gestos dramáticos, mas em pequenas concessões diárias, em reconhecimentos genuínos de valor. Naquela noite, após as crianças adormecerem, Vitória encontrou Rafael sozinho no escritório que agora compartilhavam, revisando projetos da empresa revitalizada. Nunca te agradeci adequadamente, disse ele, fechando a pasta de documentos. Pelo dinheiro? Perguntou Vitória, sentando-se na poltrona próxima. Por não desistir de nós. Por ver além das aparências. Por acreditar que podíamos ser consertados. Vitória sorriu, sentindo o peso dos anos e das distâncias finalmente começando a dissipar-se. Sabe o que seu pai me disse quando nos conhecemos? Que eu tinha um dom raro, não apenas consertar mecanismos quebrados, mas enxergar a beleza original sob camadas de danos e negligência. Ela fez uma pausa, as memórias de Augusto ainda doces após tantos anos. Acho que famílias são assim também. Às vezes precisam ser completamente desmontadas para serem reconstruídas corretamente. Rafael assentiu, compreendendo a profundidade da metáfora. E Alessandra? Você acha que um dia vocês realmente se entenderão? Vitória considerou a pergunta cuidadosamente. Talvez nunca sejamos amigas íntimas, mas estamos aprendendo a nos respeitar. Ela está descobrindo seu próprio valor além das aparências, e isso faz toda a diferença. Na varanda da frente, mais tarde naquela noite, Vitória observava as luzes do rio brilhando ao longe. O pequeno apartamento em Genebra havia sido vendido, seus pertences enviados de volta ao Brasil. Em seu pulso, o antigo relógio de Augusto, recentemente restaurado por suas próprias mãos, marcava as horas com a precisão que só décadas de cuidado dedicado podem produzir. A casa que quase perderá não era apenas uma estrutura física de tijolos e argamassa, mas o coração físico de uma família redescoberta. Seu nome na escritura havia sido apenas o catalisador para uma reconciliação mais profunda, a verdadeira herança que importava. Enquanto a noite tropical abraçava a cidade, Vitória pensou nas palavras que Augusto repetia frequentemente. Os relógios mais valiosos não são os mais caros ou os mais ornamentados, mas aqueles que sobreviveram ao tempo, foram pacientemente restaurados, e continuam marcando as horas com fidelidade inabalável. Como sua família agora, quebrada, restaurada e novamente em movimento, marcando o tempo de uma nova geração de Fontinelles que compreenderiam o verdadeiro valor de um legado.